Muito bem, estamos de volta e vamos avançar então com as nossas linhas. 8430 13 519 é o nosso terminal. Já sabem que o Interação Matinal é um programa de reflexão com o caro telespectador. Então, se quer um programa que tenha liberdade para opinar sobre o bem-estar do nosso país, é este, liga e deixe ficar a sua opinião. A nossa questão central hoje é como podemos garantir total autonomia dos tribunais, quando temos algumas entidades, quando temos algumas personalidades a negarem ordens de tribunais, como é que nós podemos garantir que esses mesmos tribunais continuem a manifestar a sua autonomia e o seu poder e que haja exercício desse poder sempre que for, portanto, aplicado ou aplicável. Temos alguém em antena? É o Nalito. Bom dia, Nalito. Grande meu amigo, bom dia. Está tudo bem? 100% estou bem, é o mesmo. Aqui também está tudo ótimo, por favor. Primeiro era chamar a atenção ao próprio tribunal e chamar a atenção também o arguido. Muito bem. É assim, nós temos que saber de que o tribunal é uma sograria. É verdade. E o tribunal também tem que saber de que o arguido é um sogro. É um sogro? É um sogro. Sogro? Sogro, sim. Por quê? Não percebi. O tribunal é uma soberania ou uma sograria? Uma sograria. Ah, disse sograria? Sim. Tribunal é uma sograria. Tem que haver lá respeito e consideração. E também lá o sogro tem que respeitar o seu gero, que é o arguido. Então, lá tem que haver respeito. Primeiro, quando o tribunal recebe um arguido, tem que saber de que esse arguido precisa de uma resposta exata, porque está preocupado. Mas há um problema quando você leva para o tribunal não consegue resolver, sair diretamente naquilo que o arguido precisa. Por quê? Porque lá entrou um valor. Ok. Então, ponto número 1. Os tribunais não podem ser corrompidos. Não pode, porque o tribunal é soberano. Não depende de alguém, depende da função daquilo que ele jurou. Então, mas há um problema que quando lá o tribunal não consegue, então o arguido começa a pagar. Paga para ter o quê? Resultado positivo, mas ele saber que falhou. Agora, e entrando também nos próprios advogados, o advogado também vai para lá para ainda criar mais problemas no tribunal, mesmo o tribunal saber resolver os problemas. Quando lá aparece um advogado, já o resultado é negativo. Então, eu queria neste momento apelar ao tribunal, saber estar, saber ser e saber resolver problemas públicos. É problema isso aí. Quando alguém traz problema, tem que sair com solução. Por isso que estamos a chorar. Todos os dias queremos justiça. Todos os dias queremos justiça. E a justiça tem que aparecer legalmente, não com subordinar ou subordinar o tribunal. Não queremos. Quero apelar agora o tribunal. Quando ser subordinado, quando alguém aparecer ali querer subordinar o tribunal, é bom prender essa pessoa. E você também que vai para lá para subornar, também tem que, se o tribunal pedir um valor, também você tem que prender o tribunal, porque é soberania, nós somos soberanos. Então, quero deixar esse abraço para todos que estão escutando essa voz. Agora, a questão do pão, meu irmão. O pão é um problema, mas esse problema é de nós como moçambicanos, é de nós como governo. Por que nós não criamos condições das machambas? A agricultura tem que voltar para evitar a subida do pão, porque nós vamos cair no pão. Por quê? Não temos mandioca, não temos machamba. Então, se aparecer mandioca, batata doce, não sei o que, tudo isso, o pão, papá, mesmo subir de preço, não vamos comprar, porque vamos comprar o quê? Batata doce, vamos comprar mandioca para a gente madabichar. Porque nós vivíamos de mandioca há muito tempo, mas agora vivemos de pão, porque estamos a depender do pão e não sobe salário. Abraço do Nalito do mesmo, até amanhã. Meti a água, mas paciência, tem que ouvir.
Muito obrigado, Nalito. Aqui não se mete água, deixa a sua opinião e pronto. É importante que cada um pense e coloque o seu pensamento livremente. Raul escreve o seguinte: bom dia, Maluciano, como está? Maluciano, o governo ainda não falou nada sobre esse assunto de subida do pão. Estou a pedir o governo vir explicar ao povo por que subiu o pão. Uma coisa verdadeira que disse uma senhora na reportagem. Olha, até os órgãos de informação não tomaram conhecimento oficial da alteração em alta do preço do pão. E é um fato. Então, há uma padaria que aumentou ali, outra padaria aumentou ali, acolá, e vai ser assim. Isto é reflexo de alguma deficiência na fiscalização. Aqui nem é preciso entrar o governo central aqui. É preciso que a INAI faça uma fiscalização e comunique sobre o preço real do pão e aqueles que estão a empolar o preço, por que o estão a fazer? Isto é trabalho de INAI, fiscalização. Temos alguém à antena, é a senhora Rosita. Bom dia. É um prazer ouvi-la, sempre. Senhora Rosita. Bom dia. Muito bom dia. Como é que está a senhora Rosita? Eu estou bem, não sei seu lado. Eu também estou ótimo. Faz favor. Senhor Luciano, Sim. eu queria falar acerca do pão. O pão não devia subir, porque o pão é o primeiro alimento que o moçambicano tem. Mesmo um doente está na rua, se alguém dá-lhe dinheiro, a primeira coisa compra pão. Agora, realmente produzirmos, nós temos que exigir. Mas nós não vamos acabar uma semana a comer mandioca ou batata doce ou fazer esparguete. Sempre vamos precisar de pão. A gente sente que há alguma coisa que falta em nós. E pronto, sobre os tribunais, que os tribunais não agem. Sim, o suborno pode existir, mas a maior parte, por exemplo, se for essas coisas de empresas, mesmo, por exemplo, no caso da CTA, é porque, por exemplo, o Vuma tinha a consciência que ele, como é deputado, não sei o que, ninguém vai mexer nele. Então é o que acontece nas empresas também. A maior parte das empresas são dos camaradas. Então quem é que vai tocar no camarada? Não é possível. Então há um problema de interferência de poder político. Sim. Como é que nós acabamos com isto, senhora Rosita? O partido não se meter no governo, nos tribunais. Porque o problema é esse. O partido não se meter nos tribunais. Dá para perceber. Então, se isso acontecer, não há de haver. O tribunal vai exercer o seu trabalho, sim. Mas, por exemplo, para certificar, mesmo das dívidas das pessoas, é porque não foi só de Moçambique. Não só de Moçambique tirar tapado as coisas, tirar as coisas à réia. Mas como se forem muitas coisas, por exemplo, esses nutricionais, há uma mão dos camaradas. Então não é possível os tribunais fazerem, porque sempre aparece um camarada dizer o que é que vamos fazer. Está para perceber? E outro assunto, senhor Luciano, eu tenho um problema. Fique à vontade, senhora Rosita. Mas eu queria conversar consigo em off. Não sei o que é que eu faço. Não percebi, peço desculpa, senhora Rosita. Queria conversar consigo em off. Tá bom. Pode fazer o seguinte, senhora Rosita, depois de falar comigo, não desliga a chamada, que a produção vai ficar com o contato da senhora Rosita e depois vamos encontrar uma forma de conversar. Tá bem. Muito obrigado. Que Deus abençoe, senhora Rosita. Tá bem. Muito obrigado. Lá se foi então a senhora Rosita que deixou ficar a sua opinião e a fazer menção que o pão é o alimento do nosso dia a dia. Há um ponto fundamental aqui. Disse a senhora Rosita que, olha, nós não podemos comer batata todos os dias, mandioca todos os dias. Sabe o que acontece nas províncias de Nampula e Zambésia? São as províncias com maior índice de desnutrição crônica no nosso país, sobretudo quando se olha para crianças até 5 anos. São as províncias mais populosas. A densidade populacional, em algum momento, usa-se como argumento para justificar o índice de desnutrição crônica. Só Zambésia está com cerca de 40%
da população, sobretudo as crianças, desnutrida. Qual é o fator? Olha, a Zambésia produz mandioca, produz arroz, produz batata. Mas há uma componente aqui que tem que ver com a educação alimentar. O que é que faz? Por exemplo, eu vivi na Madal. Era acordar de manhã, comer matago, não é? Às 12, comer matago e ir jogar futebol. À tarde voltar, se mamãe não me pegasse, para que eu comesse algo consistente ou algo diferente, eu vivia o dia todo de quê? De matago. Então, não se pode comer o mesmo alimento todos os dias e esperar-se que não haja um índice de desnutrição crónica. Então, não podemos comer, de facto, batata todos os dias, não podemos comer mandioca todos os dias, para aqueles que têm. Assim como não podemos comer outros alimentos todos os dias. Então, é fundamental que o pão também tenha um preço acessível para fazer aqui para alterar-se aqui, não é? Temos a Márcia. Ora, viva! Bom dia, Sr. Luciano. Como está tudo bem, está tudo ótimo. É um prazer ouvi-la. Muito obrigada, muito obrigada. Luciano, eu gostaria de comentar em torno da subida do preço do pão, não é? Faz favor. Por favor, Luciano. Eu acho que é uma coisa que está errada, não é? Porque não se justifica, de repente a gente acorda, leva o saco de pão, entra na padaria e pronto, o pão já subiu. Aonde é que está o respeito para com o povo, Luciano? Comunicaram quando, a quem? Eu acho que alguma coisa não está bem, Luciano, porque parece que neste país, quer dizer, cada indivíduo dorme, acorda, decide o que deve fazer e faz para maltratar o povo. O pão não pode subir de qualquer maneira, Luciano, porque o pão, conforme dizia a senhora Rosita, é um alimento básico do povo moçambicano. Nós vivemos do pão, Luciano. Na verdade, lá mesmo no fundo, é o nosso almoço. É o nosso almoço, não é? Luciano, há famílias que só comem arroz ao jantar. Se tiver o arroz, só comem recheio no jantar. Mas, entretanto, vão se ajeitando com o pão. E o tal pão é uma coisinha tão pequenina, não é? Não se justifica subir o preço do pão. Afinal de contas, Luciano, interessa a quem sabotar esses problemas todos? Sabotar a área da produção. Interessa a quem? Nós precisamos de soluções para nós neste país, Luciano. Por que nós não podemos produzir? Afinal, aonde é que estão em casa? Por que nós não podemos produzir trigo? Por que não podemos produzir para sair desses problemas todos? Boa pergunta, Márcia. Por que não podemos produzir? Sim. Marta, Luciano, desculpa, gostaria de corrigir o meu nome. Sou a Marta de Chumeno, não Márcia. A Marta, peço desculpas, senhora Marta, peço imensas desculpas. Não faz mal. Por favor. Porque, essa é a pergunta, porque onde é que está a travar a coisa? Não podemos produzir a farinha de trigo, por quê? Dói, Luciano, dói. O povo moçambicano é humilhado, o povo moçambicano é marginalizado. Afinal de contas, quem pensa para o povo? Quem quer trazer soluções para este povo? Os nossos deputados, por que estão lá na Assembleia a fazer? Mas, Luciano, eu vou repetir, enquanto os nossos governantes não resolverem o problema da fome para com este povo, não vamos ter paz neste país. Não teremos, por mais que eles tragam, sei lá, projetos de que nível, nós não vamos valorizar porque estamos com fome. O povo quer comer. Não é possível ter pessoas a brilhar, ter pessoas felizes, ter pessoas a produzir nos serviços, a trabalhar, enquanto estiverem com fome, Luciano. Um pai acorda de manhã, vai ao trabalho, não deixou nada em casa. Não deixou nada em casa. Estás a imaginar o estado emocional desse funcionário que está num gabinete para atender o público, enquanto atrás não deixou nada para os seus filhos comerem? Onde é que vamos chegar com isto? Por favor, vamos lá parar com assuntos de andar atrás de aviões, resolvermos o problema da fome. Assuntos de aviões, sim senhora, é um bem para o povo moçambicano, é um bem para o país, mas que resolve um problema básico, que é a alimentação e o transporte, Luciano. Como é que o país vai funcionar sem transporte para o povo?
Como é que eu vou chegar à minha instituição para trabalhar e servir para este povo se não tenho transporte? Logo, tudo começa já. E o país todo atrasa. Toda a economia para. Porque eu começo a resolver os meus problemas às 9 horas, enquanto eu podia começar a resolver às 7. Por quê? Porque não temos transporte. E que as pessoas estão com fome. A pessoa já acorda mal disposta, sofre nas paragens, está com fome, vai trabalhar. É muito complicado o que está a acontecer neste país, Manustiano. Por favor, resolvam o problema do povo. Resolvam o problema do povo. Aí verão o que é que vai acontecer neste país. As pessoas estão insatisfeitas, Luciano. Quer dizer, diariamente, queres compras 2 ou 3 pães. De repente já não podes comprar 2. Já não podes. Porque alguém achou que devia decidir subir a preço do pão. Onde é que está o respeito? Quer dizer, nós acordamos, corremos de um lado para o outro, pagamos taxas, pagamos impostos. Ninguém respeita-nos. Por favor, que tragam soluções para o povo moçambicano. Nós precisamos de paz, nós precisamos de paz, nós precisamos de segurança, nós precisamos de transporte, nós precisamos de educação. Resolvam isso primeiro. Resolverem isso, Luciano, vai ser difícil. Não temos saúde. É um caos de saúde neste país. Por favor, resolvam o problema do povo moçambicano. Luciano, assunto tribunais. Enquanto o tribunal não saber trabalhar para o povo, vai ser um problema. É preciso o tribunal parar de servir as pessoas, algum grupo de pessoas, servir o cidadão moçambicano como deve ser. E com a razão, ser justo. Não pode dar a justiça a quem tem dinheiro. E eu que não tenho dinheiro, pago por tabela. Já não há confiança. Nós não confiamos nos nossos tribunais, nós não confiamos na nossa justiça. Você só vai porque sim. E não sabe o que lá vai acontecer. Você é ofendido, ainda paga pela tabela. Porque os nossos tribunais não são justos. Obrigada, Manustiano. Bom dia, continuação, bom trabalho. Muito obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, mas antes de fazermos o intervalo, eu queria aqui trazer um dado. Só um dado. A senhora Marta diz, olha, nós precisamos produzir. Eu acredito que seja a opinião de muitos. Precisamos produzir. Os outros grandes projetos são fundamentais, mas é preciso também termos atenção a um fator. Os países que vêm implementar os grandes projetos, sobretudo de exploração dos recursos, quer minerais, quer naturais, os países que investem na indústria extrativa, eles têm os seus interesses, obviamente. Já não estão a tratar assunto da fome ao nível que está-se a tratar no nosso país. Eles, por exemplo, exploração do gás. Precisam de quê? Gás para gerar energia para indústrias, grandes indústrias que têm nos seus países. Porque o problema de fome já não é igual a Moçambique. Praticamente alguns países já ultrapassaram. Então já não é prioridade. Prioridade é eles fazerem negócio com base naquilo que lhes interessa, que são energias renováveis para uso em grandes indústrias que eles têm. Indústria de automóveis, para depois venderem automóveis para nós também. Então, as prioridades são diferentes. Temos os recursos, temos. É importante que haja investimentos, é extremamente importante. Mas a prioridade deles é a prioridade deles. E nós também temos a nossa prioridade. Portanto, grande investimento, grande atenção nestes últimos dias, nestes últimos tempos, tem se dado ao gás e tudo mais. O nosso país tem, estatisticamente, 30 milhões de terras arráveis. Uma extensão de 30 milhões de hectares. Certo? 30 milhões de hectares, terras aráveis até 2023. Ponto número 1. Ponto número 2. Apenas 5,5%. Ou seja, vou dizer assim em números claros. Apenas 5,5 milhões de hectares de terras arráveis no nosso país é que estão a ser exploradas. Estamos a falar de sensivelmente 20%. 20%. Temos 30 milhões de hectares de terra, estamos a explorar apenas 5,5 milhões. Temos fome. É um fato.
E desses 5,5 milhões de hectares, apenas 46% é que é a indústria, é que é a agricultura mecanizada. O resto, cabe. Como é que nós poderemos vencer a fome assim? Há países que já não têm terra para a agricultura, praticamente já não têm terra para a agricultura. Neste mundo. Na Europa já nem falo. Há países que não produzem em termos agrícolas, mas são extremamente. Até não há fome, mas não produzem comida, mas não há fome. Então, há aqui um alerta para pensar-se na prioridade que se dá à agricultura, não só na Constituição como está plasmado, mas também na realidade, na prática. Temos muita terra para passarmos fome. É muita terra. 30 milhões de hectares que temos, estamos a explorar apenas 5,5 milhões de hectares. E temos fome.